Bom dia, shalom, glória a Deus, aleluia. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Obrigado, Jesus. Olha só, eu não ia fazer manhã com Cristo hoje, mas aí eu estava orando, estava lendo a palavra de Deus e Deus me mostrou algo muito profundo e Ele falou assim: eu quero que você mostre isso. Eu falei: tá bom. E olha só, eu quero que você veja comigo, tá? Depois eu quero que você medite em 1 Samuel, capítulo 26, amém? Leia todo o capítulo 26 para você entender, porque eu vou cortar e vou falar só algumas coisas, e depois você leia todo o capítulo de 1 Samuel, capítulo 26, amém? Que fala: Davi poupa outra vez a vida do rei Saul, amém? Depois você leia. Olha só, eu estava lendo. E muito interessante, Deus me mostrou duas vezes. Olha só, hoje é culto profético, quarta-feira profética. Hoje é 18, quarta-feira, 18, né? Para mim, existe algo no mundo espiritual muito forte, amém? 18 significa 8 mais 1, 9, 9 dons do Espírito. Então tudo se encaminha para o profético, amém? E aí eu estava lendo e Deus me mostrou duas vezes algo muito forte no profético. Olha só, Davi e Abisai estavam indo no meio do território que Saul ele foi de novo no deserto atrás de Davi, tá? E Davi esperou eles tudo dormir e Deus botou eles em um sono profundo. Davi foi lá no meio do arraial, entrou lá e pegou a lança e o cântaro da água, né? A biga da água do rei Saul. Mas olha só que interessante. Davi e Abisai estão conversando. Abisai. Olha só. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? É uma pergunta. Davi está perguntando a Abisai: quem que tocou no ungido do Senhor e ficou inocente? Ninguém. Tocou no ungido do Senhor, como nosso apóstolo estava falando no púlpito, já era. Você não pode tocar no ungido de Deus. Amém? É a Bíblia que está falando, irmão. Olha só. E disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. E você sabe comigo que o rei Saul ele morre na batalha e morre seus filhos, amém? Fica só o neto dele, né, o Jonatas, né? Amém? Vivo. Então aqui Davi já profetizou, amém? Ele estava falando que não pode se tocar no ungido do Senhor, mas ao mesmo tempo ele profetizou, porque ele falou assim, ó: disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Tipo, eu não vou tocar nele, mas que o Senhor o ferirá. Ele já profetizou, dizendo que Deus ia ferir. Ele ainda disse mais: ou o seu dia chegará em que morra. Ele já declarou isso. Declarou com a palavra dele, profetizou. Ou descerá para a batalha e perecerá. Então a morte de Saul foi decretada por Davi, pelo que eu entendi aqui. Amém? Isso foi profetizado. Entenda uma coisa: tudo que você vai fazer na sua vida, no mundo espiritual ou no material, alguém profetizou. Por isso que palavras têm poder. Quando alguém profetiza sobre você, assim acontece. Então, eu escutei uma vez, o Luiz Hermínio falou muito forte isso também, nosso apóstolo já falou isso também, que nós somos profetizados. Então, tudo que você vai fazer, amém? Alguém profetizou. Olha só, quero ler mais um capítulo. Ó, tá? Ali foi capítulo 26, 9 e 10, versículo 9 e 10, amém? Agora, do mesmo capítulo 26 de 1 Samuel, versículo 24 e 25, olha só. E eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, Davi está falando para o rei Saul, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor. Davi está falando para Deus. Davi estava falando para Saul, conversando com Deus, falando assim, ó: e eis que assim como foi a tua vida de tanta estima em meus olhos, ele falou assim: Deus,
porque eu não matei Saul, eu não aceito que Saul me mate. Ele estava profetizando, conversando com Deus. Assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e Ele me livrará de toda tribulação. Quem ele está falando? De Deus, falando que Deus me livre de toda tribulação, porque eu não quero morrer. Eu não fiz mal a você, você não tem como fazer mal a mim. Amém? Aí olha só, então Saul disse a Davi. Saul era sacerdote de Davi, amém? Rei de Davi. Davi reconhecia, tinha temor, tinha respeito pela unção de Deus e pela a autoridade que ele era rei, amém? Mesmo o rei querendo matar ele. Então olha o que o rei Saul profetizou. Pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Leia todo o capítulo 26 de 1 Samuel e você vai entender o que eu estou falando. Eu declaro isso em nome de Jesus, que quando você lê, você também vai discernir isso. Mas aqui, só nesse capítulo, dá para pegar várias coisas. Deus mostrando que quando você faz algo de bem, o bem ele te respalda. Se Davi tivesse matado a Saul, na segunda vez Deus deu Saul nas mãos de Davi, para Davi matar Davi. Né? Outro foi na caverna, um pouquinho para trás ali. Davi cortou um pedaço das vestes de Saul, e Saul chorou e bradou e gritou, dizendo: o que eu fiz? Por que eu estou te perseguindo? Mas por que Davi perseguia? Por que Saul perseguia a Saul? Por que Saul seguia a Davi, né? Por causa do demônio que tinha na vida de Saul, amém? E por causa de inveja. Mas isso não vem a situação. Há muitas coisas ali para nós pegarmos, amém? É que a minha mente está borbulhando porque Deus falou muito forte comigo sobre isso. Porque eu adoro quando Ele me mostra que tudo é profético e tudo encaixa no profético, amém? E então é isso, amém? Você entendeu um pouco que tudo que a gente faz, alguém profetizou, amém? Tudo que você faz, principalmente o nosso sacerdote, você vai, você obedece, você honra, e o coração dele é alegre, como ele já nos ensinou, amém? O coração dele é alegre. Ele fala, você é uma benção, tudo que você faz dá certo, tudo que você vai fazer vai dar certo. E ele fica profetizando palavras sobre a tua vida, assim acontece. Amém? Que Deus abençoe, traga luz sobre você, traz alegria sobre você, traz uma paz que excede todo o entendimento sobre você. Amém? Deus abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. E espero você hoje no culto, amém? Deus abençoe.